Olá, bem-vindos a mais um podcast Vivendo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente gosta de falar, que é importante falar, que é fertilidade e endometriose. Vocês vão ver que a gente chama diferentes profissionais sobre o mesmo tema, até para a gente ter diferentes formas de enxergar o tema, de condução de tema. E eu sempre vou chamar profissionais que eu confio muito e que não só eu confio, como eu tenho uma amizade, porque eu acho que quando a gente trabalha junto é importante isso, a gente tem que confiar, mas é importante também a gente ter um relacionamento com aquela equipe, que isso faz as coisas fluírem muito melhor. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, Alexandre Lobel, e obrigado, Lobel, por estar aqui, por ter aceito o convite. Se apresente aí você mesmo, para antes da gente entrar no tema. Legal, Patrick, obrigado pelo convite. Realmente é um tema que a gente é muito apaixonado, né, por atender tantas pacientes e ver a diferença que a gente consegue fazer na vida delas. Eu sou Alexandre, eu sou formado na USP, tanto faculdade quanto a parte da reprodução humana, ginecologia e obstetrícia. Eu fiz tudo lá no Hospital das Clínicas. Depois eu tive a oportunidade de ficar um ano em Nova York, na Cornell University, que eu fiz uma pós-graduação lá. Voltei para o Brasil, consegui fazer meu doutorado e há 10 anos ou mais já estou atendendo pacientes exclusivamente em reprodução humana assistida e dentro dessas pacientes, muitas delas com endometriose. E hoje sou médico da Mater Prime, que é uma clínica que também dá muito suporte para os pacientes. E tenho certeza que nossa conversa vai ser ótima, tem bastante coisa importante para a gente falar hoje. Maravilha. Quando a gente fala de endometriose, quando a gente fala de fertilidade, vou até mudar o enfoque, quando a gente fala de fertilidade não tem como não pensar em endometriose, né? Eu pensaria que se eu fosse um médico, um fertileuta, independente de ter sido encaminhada por endometriose ou não, eu acho, pelo menos a minha opinião, que a propedêutica de endometriose faz parte da propedêutica de um casal infértil. Tem dúvida nenhuma disso. Quando a gente vai pensar na investigação do casal infértil, eu sempre tenho que olhar para tudo. Não é raro eu atender um casal que chega, por exemplo, que já passou no urologista e o urologista fala, ó, tem uma alteração aqui no espermograma, por isso que vocês não estão engravidando. E aí o casal já chega jogando aquele exame na minha mesa, ó, a gente não está engravidando por causa disso, a gente quer pensar num tratamento. E aí eu começo a perguntar coisas para a mulher, falo que eu vou pedir exames para ela, falo, não, doutor, não precisa. Eu já encontrei meu problema, é isso que eu não estou engravidando. E o que muitos casais não sabem é que em quase 40% dos casos a gente vai ter associação de fator masculino junto com fator feminino. Nossa, eu não sabia que era tão alto. É muito alto, eu falo, parece que eles se procuram, né, os casais que vão ter dificuldade. E o que eu olho e interpreto muitas vezes em relação a isso é que você pode ter doenças, por exemplo, a endometriose. Quantas pacientes você já atendeu que vieram com dificuldade e de repente engravidavam? Sim. Isso acontece. Assim como você também, às vezes, pode ter um fator masculino que o casal consegue engravidar mesmo com aquele achado. Só que quando você junta fatores, então eu tenho uma endometriose que talvez nem é tão importante assim, mas ela está lá, junto com um fator masculino, junto com, às vezes, um problema de ovulação. Você vai somando fatores e que de forma isolada não trariam problema, mas juntos aquele casal não consegue engravidar. E a investigação da endometriose é fundamental. A gente sabe dos sintomas clássicos e eu falo para a paciente que eu vou pedir exames, ela fala, nossa, ninguém nunca me pediu isso. E ela tem uma cólica leve, mas ela não está engravidando. E aí ela fala assim, poxa, mas eu já falei isso para o meu ginecologista e ele nunca pediu esse exame. Será que ele deveria ter pedido? E claro que eu tenho um olhar um pouco enviesado, porque eu já estou no contexto da dificuldade para engravidar. Não é aquela mulher que tem cólica que muitas delas reclamam e às vezes o ginecologista realmente não vai valorizar. Agora, na minha investigação, eu acabo pedindo para todo mundo essa investigação da endometriose, até porque tem pacientes com endometriose que não tem cólica. Exato. A gente bate muito na tecla, né, da possibilidade da mulher ser assintomática, né, da não correlação entre quantidade de doença e quantidade de sintomas. Sim. Né, e às vezes o sintoma único apresentado é a dificuldade para engravidar. Perfeito. Né? Mas queria saber, assim, de consenso, de mesas de congresso, enfim, da parte da reprodução. É consenso fazer isso? Esse tipo de investigação? Assim, todas as clínicas de reprodução humana, elas seguem esse tipo de conduta, de investigar todo o casal infértil para endometriose? Não é consenso. E eu vou ser bem transparente e honesto que durante o começo da minha formação, nos meus primeiros anos de atuação, eu não pedi investigação de endometriose para todo mundo. E a justificativa, e eu não acho que está errado, se eu estou com uma paciente
que está lá na minha frente, e a gente vai falar mais sobre isso, acredito, nos próximos passos, mas que eu vou indicar uma fertilização in vitro, e eu decidi que eu vou fazer a FIV independente de qualquer outro achado, se eu encontrar uma endometriose, isso vai mudar o meu plano de tratamento? Se a resposta é sim, obrigatoriamente eu teria que investigar. Mas se a resposta é não, qual é a diferença além de a paciente saber? Existe algum impacto para essa paciente? Se eu descobrir que ela tem uma endometriose assintomática, como você falou, para alguns casos a resposta vai ser não, não vai fazer diferença. Então, para esse caso, que não faria diferença ter o diagnóstico, então, eu vou fazer a fertilização in vitro, isso está estabelecido, e mesmo que eu encontre uma endometriose, eu não vou pensar em operar essa paciente exatamente nesse momento. Talvez eu não deveria pedir agora esse exame, talvez eu poderia esperar. A gente pode entrar mais no detalhe em relação a esse aspecto, mas aí, pensando nisso, eu mudei meu pensamento. Antes, como eu falei, eu só pedia o exame quando naquele momento eu decidia, se eu encontrar uma endometriose, eu vou tomar uma conduta diferente. Só que agora eu tenho preferido pedir o exame de cara, e já ter as cartas na mesa e até falar, olha, encontrei uma endometriose, neste momento eu vou optar por não fazer uma intervenção cirúrgica, eu não vou fazer um tratamento diferente, mas eu sei que ela está aqui. E se no futuro a coisa começar a mudar de figura, pode ser que eu mude a estratégia. Perfeito. Eu acho que as duas condutas estão corretas do ponto de vista técnico, os consensos da sociedade americana, da sociedade europeia, não recomendam, não preconizam que a gente precise investigar endometriose para todo mundo numa primeira consulta, mas também eles não colocam que é errado. Então fica um pouco dentro da investigação do médico. E aí, assim, vamos pegar aquilo que a gente fala que é crossfighting, né, que tem nos congressos, enfim, sempre alguém defendendo um ponto. E hoje em dia o pessoal tem até colocado com humor, fazem umas artes de UFC, de boxe, sabe? Pelo menos na endometriose a gente faz bastante isso. Mas, assim, defendendo um ponto, qual que é, assim, um bate-bola, assim, qual que é o percentual de mulheres inférteis que têm endometriose? Nos estudos se fala algo em torno de 30% a 40% dos casos. Na minha prática, pelo menos metade das pacientes eu vou encontrar endometriose. Qual que é a principal causa de infertilidade feminina hoje em dia? É bem dividido. A gente vai ter aí por volta de 20% a 30% fator ovulatório, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos é a mais comum. Mais ou menos uns 30% a 40% de fator tubário, e a endometriose está junto, algum problema na tuba uterina, e aí eles também colocam nesse grupo a endometriose. A gente vai ter aí mais ou menos uns 5% a 10% dos casos de problemas no útero, pólipos, miomas, mas, por exemplo, o mioma como uma causa única de infertilidade vai ser menos de 5%. Perfeito. E aí você tem causas mais raras, alteração no cariótipo, doenças genéticas. Aí são situações mais raras. Pensando nos percentuais que você acabou de falar, teoricamente a endometriose é o que está mais uma das maiores, com certeza. Eu não consigo não imaginar investigar a doença de maior, ou de, talvez uma das maiores prevalências causando infertilidade, né? Então acho que é algo... Tudo bem, eu entendo o consenso, eu entendo o que pode interferir ou não na conduta daquela paciente, mas você vai ter um diagnóstico, né? Eu acho que é fundamental. E, eventualmente, a gente, né, até num outro podcast estava falando de casos graves em que a paciente era oligossintomática e que a gente acabou operando pela gravidade. Então, talvez seja um momento de fazer um diagnóstico, eventualmente, até de um caso grave. Eu concordo 100% com você, tanto que eu peço o exame, mas eu vou fazer aqui talvez o papel do advogado do diabo. Beleza. E vamos discutir por que eu não pedia no passado e qual é o momento que talvez seja legal você pedir. Quando eu atendo um casal que está com um quadro de infertilidade e eu encontro uma endometriose, eu vou abrir um leque de possibilidades de tratamento. Uhum. A gente pode ter desde, isso acho que vale a pena fazer para todo mundo, alimentação, atividade física, mudança de estilo de vida, isso a gente vai fazer para todo mundo. Um grupo de pacientes eu vou pensar em fazer a cirurgia e um grupo de pacientes eu vou pensar em reprodução assistida. Eu vou te falar como que está um pouco na minha cabeça esse raciocínio e que eu sempre falo para os pacientes, isso não está cravado em pedra. Pode ser que a gente grave um próximo podcast daqui a 3 anos e tudo que eu falei já não vale mais. Mudou. Exato. Porque os estudos saíram novos, diferentes. E a gente tem
estudos que não são tão bons nessa área. A verdade é essa, pela dificuldade técnica de você conseguir fazer um estudo randomizado, que é aquele estudo cego, Exato, que você vai sortear a paciente. As pacientes, até do ponto de vista ético, é difícil você estruturar um estudo que você sorteia quem vai para fertilização in vitro e quem vai para cirurgia. Comitê de ética nenhum iria aprovar. Esse estudo provavelmente nunca vai existir. Mas o que a gente tem hoje de estudos e que vão embasar uma conduta? Primeira coisa que eu avalio desse casal é como são as lesões da endometriose. Então, se a gente tem aquelas lesões graves, você pode falar melhor do que eu, lesão de apêndice, lesão no ureter, lesão intestinal que está causando uma oclusão no intestino, a gente está com risco para a saúde da paciente. Você acaba indicando a cirurgia. Isso não por causa da fertilidade, isso não por causa da dor, mas pelo risco que aquela lesão está trazendo para a paciente. Aí a gente vai para uma segunda análise, imaginando que a minoria das pacientes vai ter esse tipo de lesão. Então, passamos por esse primeiro critério, a paciente não tem uma lesão complicada. Aí eu vou para uma segunda etapa, que é perguntar, essa paciente tem dor? Ela é sintomática em relação à endometriose? Quando a paciente é pouco sintomática ou praticamente não tem cólica, dificilmente eu vou pensar numa cirurgia. Sim. Então, aí eu vou partir para tratamento de reprodução assistida. Quando a paciente tem dor, é aquela dor importante que tem impacto na qualidade de vida da paciente, eu vou tentar entender os outros aspectos do caso. Eu estou frente a uma paciente em que a cirurgia pode realmente aumentar a chance de gravidez natural? Tem uma paciente que é jovem, tem menos de 35 anos, que tem boa reserva ovariana, que não tem um fator masculino grave, que as tubas uterinas não têm um comprometimento muito significativo. Qual que é o meu entendimento aí? Se a gente operar essa paciente, ela vai ter uma ótima chance de gravidez natural. E mais, ela tem tempo de tentar, porque ela é jovem, ela tem um bom estoque de óvulos. Então, nesse caso, eu vou pensar na cirurgia. Perfeito. Opera, encaminha para você, deixa ela depois tentando engravidar mais 6, 12, eventualmente 24 meses. Engravidou, maravilhoso. Não engravidou, ela volta e a gente faz a fertilização in vitro. Agora, se essa paciente tem uma idade mais avançada, tem mais de 40 anos, se ela tem um baixo estoque de óvulos, se ela tem um quadro de fator masculino, a cirurgia pode até ajudar a questão da qualidade de vida dela, mas não vai resolver o problema de fertilidade. Não. E aí é uma decisão. O que eu quero neste momento? E a maioria das vezes eu quero engravidar. Esse caso vai para fertilização in vitro direto. Perfeito. Tudo bem? Perfeito. Então, por que eu estou falando tudo isso? Nos casos em que a gente tinha uma paciente assintomática e nos casos em que a gente tem uma baixa chance de gravidez natural, a presença da endometriose não mudou a nossa conduta. A conduta é fertilização in vitro. Sim. Então, para essa paciente que chega no meu consultório, por exemplo, com fator masculino, ela tem uma cólica leve, ela nunca investigou em endometriose, ela tem 40 anos. Esse caso é fertilização in vitro, independente de encontrar endometriose. Então, eu preciso saber... ruim. E vai ser um caso mais difícil. Eu preciso saber se essa paciente tem endometriose exatamente neste momento? Não. Talvez não. Saber a presença da endometriose não vai mudar a conduta dela, que é FIV. Perfeito. Então, eu não digo que é errado você deixar de fazer o exame, porque ele simplesmente não muda a nossa conduta. Por que hoje eu mudei a ideia, né? Eu falei que eu mudei. Por que eu mudei de pensamento? Porque se essa paciente fizer uma fertilização, 2 fertilizações, eventualmente 3 fertilizações in vitro e não engravidar, e ela tiver endometriose, Talvez você opere. eu vou operar antes de um próximo tratamento. E eu gosto muito de sentar com a paciente e colocar isso de forma bem clara. Olha, no seu caso, vamos imaginar então que a gente talvez nem tinha indicação de pedir o exame da endometriose, não tinha uma obrigatoriedade, melhor dizendo, e a gente acabou fazendo e encontrou uma endometriose. A gente optou por não operar. Ela faz toda uma fertilização in vitro e eu consigo um embrião apto para transferência. Ou às vezes eu preciso fazer 2 tratamentos de fertilização in vitro para conseguir um embrião, para dar uma chance para ela. Eu sento com essa paciente e explico o seguinte, olha, a conduta mais clássica para você neste momento seria a transferência de embrião. Só que você tem essa endometriose. Hoje eu não te operaria. Mas se você tiver uma falha no tratamento, talvez eu pense na cirurgia. Só que quão difícil foi a gente conseguir esse embrião? Às vezes foi muito difícil. Sim. E aí eu deixo de forma muito transparente. A gente pode pensar em operar, e aí vamos ter que discutir junto com o cirurgião quais são os riscos da cirurgia, quais são os potenciais benefícios, para que a gente juntos possa tomar uma decisão de vamos operar antes de transferir, ou não. Eu prefiro não operar, vamos para essa transferência. Eu entendo que eventualmente, mais para frente, você poderia indicar uma cirurgia, mas a sua indicação agora seria cirurgia? Não, não seria. Tá bom.
Então vamos transferir, não vamos operar. Só que foi uma decisão em conjunto. Não foi que eu impus a ela, e pior, não foi que eu não sabia que tinha um problema. E eu nem dei a oportunidade da tomada de decisão. Por isso que eu mudei de ideia, por isso que eu começo a pedir os exames e eu investigo para todo mundo endometriose. Perfeito. Dá mais trabalho, a verdade é essa. Com certeza. Gera discussões mais complexas. E quem fala para não pedir o exame diz muito isso. Você está trazendo um problema para paciente que talvez não exista. E talvez não seja o momento. E talvez não seja o momento de discutir tudo isso. Mas hoje a minha prática é muito baseada na transparência. Eu prefiro ser mais transparente e ter essas conversas difíceis do que simplesmente o exame sair e eu descobri que tinha uma coisa e eu nem dei oportunidade da decisão. Eu acho que as conversas difíceis, elas trazem uma ligação, né? Você aproxima a paciente de você até. Né? Porque justamente você está sendo transparente, você está mostrando tudo isso para ela, você está mostrando uma investigação que poderia ter sido feita pelo ginecologista dela antes de ter chegado em você. Né? Eu acho que eu também sou bem favorável a isso. Eu acho que às vezes as conversas difíceis são necessárias, né? E tudo bem, eu entendi o ponto. Talvez não generalizar, talvez não toda a clínica, mas eu vou continuar defendendo aqui o meu peixe. Não, ótimo. Não, acho que super válido. E aproveitando e devolvendo uma pergunta para você. Aqui eu tô num contexto, eu não faço ginecologia geral, eu não faço pré-natal, eu treino só paciente de reprodução humana. Paciente que quer congelar óvulo, paciente que está com infertilidade. Agora, o ginecologista geral, aquela paciente que tem 25, 30 anos, que tem uma cólica leve, não tem tanta dor na relação, mas assim, tem uma cólica. Você acha que ela deveria ser investigada para endometriose? Olha, eu acho que a gente tem que... Ele tem que saber a possibilidade de existir. Ele tem que saber como investigar. Que infelizmente a gente vê muito isso. O ginecologista geral esquece da doença, ele esquece de como investiga. Isso é muito, muito mais comum do que a gente imagina. Colegas que foram colegas de residência, que seguiram uma vida muito mais obstétrica, muito mais da gineco geral, que se esquecem daquilo que viram na residência. Porque todos nós vimos na residência a endometriose, ainda que tenha sido um estágio a princípio pequeno, pensando na residência como um todo, a gente viu, a gente aprendeu, a gente teve aulas e tudo mais. Então, acho que as pessoas esquecem disso. Então, primeira coisa é isso. A gente precisa sempre relembrar por causa que a prevalência é muito alta. Agora, todo mundo precisa fazer mapeamento de endometriose? Não. Essa cólica, o quão significativa ela é? É uma cólica menstrual leve, mas ela tem dor na relação. Opa! Eu examinei essa mulher... Né, que é uma coisa que a gente ouve muito, assim, quantas mulheres chegam pra gente e nem foram examinadas, né? Sim. Assim, e não só na medicina de convênio, no consultório particular. Nossa, doutor, o senhor faz exame de toque? Faço. E faço de mama também, apesar de eu ser muito mais ser um cirurgião ginecológico, eu faço o exame da mama, porque se eu palpar um nódulo aqui, eu vou investigar isso daqui. Né? Então, assim, o exame físico é uma coisa primordial, né? A gente não pode esquecer isso de maneira alguma. Então eu acho que é muito isso, a gente não precisa generalizar, toda cólica leve precisaria fazer um mapeamento de endometriose, mas tem uma cólica leve que ela reclama, que tipo, ela toma um Buscopan toda a menstruação, mas ela tem também uma dor no ato sexual, ou tem algum outro sintoma que nos leve a pensar, aí sim eu acho que uma menina de 25 anos, sim, eu estava falando, eu vou operar agora uma menina de 18 anos, a gente não opera, meninas estão novas frequentemente, absurdamente sintomática, é uma colega que faz gineco geral, que me encaminha bastante, ela tria super bem, já tinha sido super tentativas todas para tratar os sintomas dela, pelo exame de imagem não é nada significativo, mas a clínica dela é absurda, né? Cara, vamos operar para tentar devolver qualidade de vida para essa menina está entrando na faculdade agora, sabe? Então, uma menina jovem que tem direito a curtir, a viver uma vida plena. Então, assim, eu acho que é muito isso, a gente pensar em ginecologistas gerais como essa colega que me encaminha, sabe? É uma colega que é super antenada, tudo bem, ela é gineco geral, não é especialista em endometriose, mas ela sabe fazer o manejo e ficar em cima dos casos. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa, a gente não precisa fazer mapeamento para todo mundo. Mas eu estou ficando atento aos sintomas da paciente, ao exame físico da paciente, aí sim eu pensaria em investigar. Sim. Tentando puxar um pouco a sardinha para o seu lado, né, da endometriose, tem uma situação que a gente tem vivido hoje, que é difícil porque os consensos, os estudos, eles são sempre olhando para o passado. Sim. Né, são
Situações que aconteceram no passado. E hoje a gente teve uma mudança muito grande da sociedade. De Antes, as mulheres tardio. engravidavam com 21. Minha mãe, com 21 anos, estava na primeira gravidez. 29 tinha 3 filhos, resolvido a vida reprodutiva. E hoje, muitas mulheres vão pensar na primeira gravidez depois dos 30, depois dos 35, eventualmente depois dos 40. Eu fui pai aos 40. Então, assim, tem essa mudança da sociedade. Por que eu estou trazendo isso? Porque quanto maior a faixa etária, primeiro, mais difícil é a mulher engravidar por conta da qualidade dos óvulos. A gente tem essa perda da quantidade e da qualidade dos óvulos. E a gente também dá mais oportunidade do aparecimento de doenças Sim. gerais, inclusive doenças ginecológicas, ou piora de doenças como a endometriose. Então, por exemplo, uma paciente hoje que está com 25 anos, 30 anos, essa paciente, se ela não quiser engravidar agora, ela deveria ser aconselhada em relação ao seu planejamento reprodutivo. E aqui, Perfeito. claro que congelamento de óvulos entra na história, mas não só o congelamento, mas uma discussão muito franca. Quantos filhos você quer ter? Quando você pensa em engravidar? Existe algum fator de risco para sua fertilidade? Então, por exemplo, uma paciente de 31 anos, que até pode ter um bom estoque de óvulos, não tem perspectiva de engravidar em 2, 3 anos, tem endometriose, essa paciente provavelmente tem indicação de congelamento de óvulos. Talvez se ela não tivesse endometriose, ok, dá para acompanhar ela mais 1, 2 anos para tomar uma decisão. Então, conhecer esse diagnóstico pode ajudar as mulheres, até porque a gente sabe que a endometriose pode diminuir reserva ovariana, então ela vai ter menos chance de gravidez, ela vai ter menos potencial numa fertilização in vitro se o estoque dela estiver mais baixo. Eu tive essa conversa antes de ontem com uma paciente jovem, 24 anos. Ela já está no mercado, já terminou a faculdade, está no mercado de trabalho, não namora. E ela tem uma endometriose importante, a gente indicou cirurgia, tudo, e a gente deve operar no final de julho. E ela falou, doutor, ela não tem endometrioma ovariano, FSH bom e tal, eu devo congelar óvulos? 24. E aí a gente foi conversar abertamente, mais ou menos isso. Olha, você não namora, né? Então, vamos pensar, até uma pessoa começar a namorar, até casar, até eventualmente ter filho, quantos anos, né? Numa linha natural, né? Não um acidente de percurso. Quantos anos são? Mais ou menos, sei lá, 5, né? Pensando que o cara não enrole. Minha filha falou que eu enrolei minha esposa. Então. Considerando que não teve enrolação. Exato. Mas vamos lá, ok, tudo bem. Ela tem 24. Eu acho que, eu falei, olha, eu vou ser muito honesto, eu acho que é precoce para você a gente pensar num congelamento ossário. Se você tivesse 30, aí eu já mudaria minha conversa com você. Putz, 30, com endometriose, sem parceiro ainda, eu acho que eu provavelmente indicaria para você, eu fui até mais agressivo que você, falei 30 anos. Eu provavelmente indicaria para você um congelamento ossário para que eu justamente possa fazer esse congelamento numa fase que você tem uma boa reserva, né? Sim. É diferente eu fazer com 30 anos do que eu fazer com 38, né? Totalmente diferente. Esse perfil realmente mudou. Quando o congelamento de óvulos ele foi colocado de forma mais ampla para as pacientes, ele deixou de ser considerado experimental em 2012. Ou seja, a gente não tem 15 anos. É pouco tempo. Que ele está ali realmente disponível para as pacientes. Nos últimos, talvez, 3, 4 anos que tem se falado de forma mais importante de congelamento de óvulo, as pacientes chegavam mais aos 35 anos. E ainda tem muitos ginecologistas que têm isso na cabeça. Espera até os seus 35 e aí você decide. E as pacientes começavam a chegar com os 35, 36, 37 anos, às vezes 40 anos. E tudo bem. A gente pode fazer um congelamento de óvulos nessa faixa etária. Só que nessa idade, o estoque de óvulos já não é bom, a qualidade dos óvulos já não é tão boa. Isso significa que o esforço que a gente precisa fazer para trazer uma boa chance de sucesso é muito maior. Vou colocar isso de forma palpável. Uma paciente de 38 anos, para ela conseguir 50% de chance de gravidez usando os óvulos congelados, ela precisa de pelo menos 15 óvulos. 38 anos. Dos 38 aos 40 anos. Ela precisa de 15 óvulos congelados para ter 50% de sucesso. E às vezes você ouve 50% e fala, legal, 50% é bom. 50% significa que metade dessas mulheres vai voltar e não vai engravidar. Metade vai conseguir e metade não vai conseguir. Nós, especialistas, a gente gosta quando a paciente tem 70%, 80% de gravidez, porque a maioria das pacientes está engravidando. E aí vem a próxima pergunta. É fácil para uma paciente de 38, 40 anos conseguir 15 óvulos congelados? Muitas vezes, para ela chegar nesse número, ela vai precisar fazer 2, 3...
Às vezes 4 estimulações, às vezes mais. Tem uma paciente que ela já fez 7 vezes. Agora ela chegou em 15. Olha o esforço que essa mulher precisou fazer para atingir esse número. Então, a ideia da paciente esperar até os 35 anos, ela vem no racional que não necessariamente você vai precisar do óvulo. Tem muita gente que olha o congelamento de óvulos como um seguro. E realmente eu acho que é legal essa ideia. Você não faz seguro do carro para bater o carro. Mas se você bateu, você vai olhar e falar, que bom que eu fiz o seguro. O congelamento de óvulos tem que ser visto da mesma forma. Você não está congelando óvulos dizendo obrigatoriamente que essa mulher vai precisar desses óvulos. Pode ser que ela opere endometriose e consiga engravidar naturalmente. E maravilhoso. Não foi à toa o congelamento. Você não sabia o futuro. Sim. Você não sabia quando ela ia querer engravidar. Ela não sabia quando ia querer engravidar. Ela não sabia necessariamente quantos filhos ela quer. E aí esse pensamento mudou. Porque com 35 anos, você tem mais clareza desse seu futuro reprodutivo. A mulher está mais madura. Ela já está mais próxima de ter a decisão final da vida dela. Só que já é um momento que o resultado não é tão bom assim. Por isso que a gente tem incentivado as mulheres virem antes, de novo, não necessariamente para congelar, mas para discutir. Eu acho que talvez é uma coisa que a gente... Pode parecer até injusto, né? Mas assim, a gente tem que discutir. É que é duro quando você está na faculdade, até você é imaturo, né? Uhum. E assim, você caiu no mercado de trabalho 22, 23, 24, 25 anos. Talvez você não tenha maturidade, né? Não, assim, eu tô falando da paciente, mas mesmo nós também não tínhamos, para decidir, tipo, o que eu quero fazer da vida, né? Uhum. Eu lembro uma história que contam bastante de um professor que era da Santa Casa. Ele já é aposentado, não vou citar o nome dele, acabei citando a instituição, mas está tudo certo. Tem muitos médicos na Santa Casa. Exato. Um excelente médico. E que às vezes uma residente que tinha acabado de acabar a residência procurava ele para fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, o que fosse. E ele costumava falar muito assim, tipo, normalmente, vamos pensar na média de idades, quando uma mulher que fez medicina, fez residência, ela chega lá próximo dos seus 30 anos, né? E às vezes até mais alto, né? E aí virava com ele, professor, queria fazer minha tese e tal, tudo. E aí vão lá, assim, mais quantos anos até você conseguir começar o seu mestrado, defender, né? Tal, 3, 4, 5 anos. E não era incomum ele falar, você quer ser mãe? Olha só. Quero. Então vai lá, seja mãe, porque isso o seu corpo não pode esperar, mas o mestrado pode. Talvez se ele falasse isso hoje, dessa forma, ele não fosse bem entendido, né? Mas eu acho que é uma coisa que é importante de se falar. Assim, a gente dar a opção, né? Olha, a gente tem que sempre ficar relembrando sobre isso, sobre envelhecimento e qualidade e chance de gravidez, qualidade oocitária e tal. E e por mais que a gente ache que a gente fala muito, são muitas as mulheres que ainda não sabem disso, né? Eu operei uma paciente, tem uns 3, 4 anos, uma endometriose intestinal, tudo, ela era noiva, não tinha endometriose ovariana, tinha boa reserva ovariana, tal, tudo certo. E aí eu operei, ela tinha 33 anos, e ela era noiva. Então assim, não tinha nada de doença ovariana, a gente não propôs congelamento oocitário para ela. Bom, operei, devolvi ela para o gineco dela, tal, tudo, e ela voltou esse ano comigo. E agora ela tá com 37. Ainda não começou a tentar. Ela terminou. Olha lá. É a história super comum. E aí, assim, falei, cara, a gente precisava ter congelado, né? Será que lá atrás era noivo, tava tudo bem, não tinha nenhuma... Mas assim, pelo menos a função ainda é boa, mas ela tem 37, então a qualidade não é a mesma. E ela começou a chorar na sala. Mas não é justo, eu sou jovem ainda. Tá? Falei, sim, você é jovem, não estou dizendo que não. Mas as estatísticas mostram isso, isso e isso. Se a gente não fizer agora, for fazer amanhã, vai ser pior do que hoje. Ontem era melhor do que hoje. Amanhã vai ser pior do que hoje. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que fazer. Não é justo, porque homem não é assim. Eu falo para os pacientes, não briga comigo, não fui eu que fiz assim o corpo. Exato. Eu sei que não é justo, mas
É o que é, e a gente precisa lidar com isso. A verdade é essa, o corpo da mulher e do homem são diferentes do ponto de vista reprodutivo. Exatamente. Né, você vê o Robert De Niro com 80, quase 90 anos, engravidou uma menina. Então, assim, é diferente o corpo do homem e da mulher. Precisa de um espermatozoide, né? Assim, e o homem continua produzindo até morrer, o homem está Sim. produzindo espermatozoide. E a mulher é diferente, não tem jeito. Vai caindo quantidade, vai caindo qualidade, e a gente precisa lidar com isso. Hoje, o que eu tenho conversado muito com as pacientes, mesmo essas de 30, 35, 32, 34, como você falou, essas menos de 35 anos, primeiro, quantos filhos você quer ter? Porque hoje, muitos casais querem ter 2 filhos. Eu brinco que antes todo mundo tinha 3, agora todo mundo tem 2, né? Mas muitos casais querem 2 filhos. Muitos casais querem 2. E hoje eu tenho atendido uma demanda de pacientes que não é pequena, que chega ali por volta dos seus 35, 37 anos, que nem estão tentando ainda, que estão pensando em começar a tentar, vou parar a pílula, só que eu quero 2 filhos. E eu já tô com 37. E eu tenho uma amiga com 38, 39 que tá com muita dificuldade. Vale a pena eu congelar o óvulo agora? Vale. Eu acho que sim. Né? De novo, né? Nessa ideia de planejamento reprodutivo. A verdade é que a mulher, o homem, a mulher, enfim, todo mundo, a gente planeja muitas coisas da nossa vida. Né? Você planeja a sua carreira, você planeja a sua parte financeira, você planeja onde você vai morar, você planeja viagens. Só que uma das questões mais importantes para a maioria da população, que é a família, que é filhos, as pessoas não estão pensando. Elas não estão planejando. E eu entendo o que aconteceu, né? A nossa geração foi muito impactada com toma cuidado para você não engravidar na adolescência, se você engravidar a sua vida vai acabar, porque o problema, a gravidez na adolescência era um problema muito grave na nossa geração. Sim. E junto com isso, o empoderamento da mulher e inserção no mercado de trabalho. Antigamente as mulheres, de certa forma, eram marginalizadas. Hoje as mulheres alcançaram um lugar que nunca haviam alcançado. Então toda essa luta da mulher para alcançar essas posições, hoje muitas mulheres são a principal provedora financeira da casa. Toda essa mudança social é maravilhosa. Só que a questão da gravidez ficou de lado. Virava aquele papo da tia no domingo, aquela tia chata. E aí? E o filho? Ah, não quero saber disso. E a nossa geração se afastou muito dessa ideia. Só que hoje a gente está colhendo os frutos. Eu colho os frutos no meu consultório, que é a mulher que chega sofrendo e a gente sofre muito com elas. Com certeza. Às vezes casais estão há 20 anos juntos. Aí a paciente está com 42, 43 anos, agora a gente pensou, a gente quer engravidar agora. E é legal quando a gente tem ações, é lógico, a gente acaba sofrendo junto com personalidades, né? Por quê? Porque a personalidade é diferente? Não. É só porque a personalidade acaba fazendo com que aquele assunto seja mais falado e você vê que não é só você. Né? Eu achei muito, muito legal a ação tanto do Boticário e da própria Mariana Rios, enfim, que eles falaram. O do Boticário focou muito no tentar, né? Ou até você conseguir engravidar. Eu achei muito bonita aquela ação, achei de uma valia muito, uma sensibilidade perfeita, porque quantas mulheres estão tentando engravidar e não estão conseguindo, ou às vezes tem um beta positivo e logo depois sangra, e o quanto isso é de frustração, muito mais para a mulher, mas para o casal de um modo geral. E depois foi praticamente na sequência, né? A gente viu essa questão da Mariana Rios também aparecendo muito nas redes e falando sobre isso. É o mesmo que teve com a Anitta falando de endometriose. Acho que é um efeito bastante semelhante, né? Que teve, mostrando assim, cara, a mulher do lado pode ter, assim como a Mariana Rios, a Anitta, a Larissa Manoela e todas elas, enfim, mostram esse alcance e a gente voltar a falar sobre o tema, a gente mostrar, a gente conscientizar. Eu acho que tem uma valia extremamente grande, né? Então, nossa, quantas pacientes chegaram após isso, né? Imagino que para vocês também, na clínica, deve ter chegado muita gente por causa disso, né? Sim, não, com certeza, porque a dor é invisível da paciente com infertilidade. A dor da endometriose, eu acho que ela é negligenciada. Ela reclama de dor, mas o ginecologista às vezes não dá bola, o parceiro não dá bola, às vezes as amigas não dão bola, e ela acaba achando que é normal, né? Você deve ver isso todo dia. Eu achava que era normal essa dor que eu tinha. Deve ser uma frase que você mais ouve lá no consultório. E a infertilidade é diferente, porque a infertilidade a pessoa muitas vezes não fala. Ela tá ali tentando, e aí pergunta quando vem o filho, e ela deixa de lado, tamo vendo, agora não.
E aí começa uma pressão da família, começa uma pressão, às vezes, do parceiro, e uma pressão principalmente dela, porque é uma coisa que você quer, né? Não é só uma questão social. A pessoa quer Sim. ter o filho. E quando você pede uma comida no iFood e fala que vai chegar em meia hora, dá 40 minutos, Você já fica ansioso? você já fica ansioso, já fica nervoso, quer tacar o celular na parede. Imagina um casal que está 1 ano, 2 anos, 10 anos tentando. A definição de infertilidade é tentar engravidar por 1 ano sem sucesso. É que nesse 1 ano, olha o tempo de frustração. A gente fala 1 ano pouco porque a gente vê casais há 10 anos tentando. Sim. Só que 1 ano não é pouco. São 12 vezes que aquele casal acreditou que a gravidez ia acontecer. Eles namoraram no dia certo. E aí na hora que teve ali, passou o período fértil, os sonhos começam. E aí vai dar, não vai dar, é menina. E aí começa a vir os sonhos e aí vem a menstruação. Putz, não deu, vamos de novo. E de novo, e de novo. E vai ficando cada vez mais sofrido, cada vez mais difícil. E as pacientes com endometriose sofrem demais com isso. Porque muitas vezes não só a frustração da tentativa, mas a tentativa ela é dolorosa, porque ela tem dor na relação. Porque ela tem cólica e quando ela menstrua não é só a dor psicológica de não ter engravidado, é a dor física. Então olha o impacto que isso vai tendo. E quando as pessoas começam a falar sobre isso nas redes sociais, quando elas começam a falar isso, enfim, nas revistas, primeiro dá, acho que um conforto de entender que aquela mulher não está sozinha. Exato. Que não é só ela que está passando por isso. E também ajuda a gente a divulgar informação. Com certeza, com certeza. Eu tive um episódio interessante que foi após esse relato da Mariana, que a gente estava num almoço e era um casal que eu achava que não queria ter filhos. Porque hoje os dois têm mais de 40 e tudo mais, a gente estava conversando e aí eles tocaram no assunto. Eles fizeram 8 FIVs. Olha só. Eles fizeram 8 FIVs, não conseguiram, até que eles aceitaram e não tiveram. Mas para todos os amigos ao redor que sempre conviveram com eles, a gente nunca soube. Uhum. Eles nunca trouxeram, é invisível, é o sofrimento invisível, eles guardaram para eles, né? E eles, porra, 8 FIVs. Imagina a quantidade de frustrações, não só das 8 FIVs, mas de todas as tentativas anteriores, o custo, né, de tudo isso, enfim. E a gente, caramba, meu. Então, assim, é muito isso, é uma dor invisível, né, um sofrimento invisível, que às vezes está muito do lado de você e você não sabia. Uhum. Eu atendi hoje uma paciente que 31 anos, ela tá namorando, pensa talvez em engravidar daqui a 1 ano e meio, 2 anos, ela já tá há mais de 10 anos nesse mesmo relacionamento, esse cara tá enrolando ela, esse sim, e ela me procurou porque a irmã dela, que não mora no Brasil, descobriu que tem endometriose, ela já fez 2 fertilizações in vitro, não engravidou, ela viu o sofrimento da irmã, e aí por causa do sofrimento da irmã, acendeu uma luzinha nela, falou, opa, será que eu não tenho que me planejar? Ela pensa em ter 2 filhos. E aí eu até brinquei com ela, quando ela falou assim, eu penso daqui a 2 anos em engravidar, a primeira gestação. Eu falei, legal que você falou isso, legal o seu planejamento, eu não acredito em você. E não é você, porque Vai surgir alguma coisa de trabalho. a vida vai levando exato. a gente por caminhos que a gente não sabe, o relacionamento pode acabar. Eles podem decidir, pode surgir uma oportunidade para ir morar fora do Brasil, e aí essa mulher, quando estiver fora, fala, não, agora não posso engravidar, ou uma promoção no emprego. Exato. Esses são exemplos reais, Mais do dia a dia. do que... Não estou inventando, são Exato. pacientes que aconteceram isso. Por isso que eu falo, se ele falasse 6 meses, ok, 6 meses eu acho que eu acredito. até aceito. Mais do que 1 ano, a gente não sabe. Então, conhecer a história da irmã dela fez com que trouxesse uma consciência, e aí ela veio... Ela tem uma cólica menstrual, no exame ela tem um pequeno espessamento, eu acredito que ela tem endometriose, pedi exame, ela nunca investigou, pedi exame, a reserva ovariana dela não é péssima, mas também não é maravilhosa. Eu falei pra ela, ó, a gente tá indo pra um caminho que possivelmente vai acabar num congelamento de óvulos, ou vamos começar a tentar engravidar agora. Sim. Porque se você não começar a tentar agora, se você postergar, pode ficar cada vez mais difícil, aí o congelamento de óvulos começa a ter o seu papel. Agora, tentar agora é uma possibilidade para você? Ela, putz, não estava pensando muito nisso, eu preciso conversar em casa. E às vezes o casal vai decidir que é. Aconteceu isso com uma colega de turma minha da faculdade. Ela foi para congelar óvulos e saiu de lá com prescrição de ácido fólico e parou a pila. Sério? Teve 2 filhos, pronto.
resolveu, Legal. entre aspas, o problema dela. Porque ela estava entendendo que ela estava colocando em risco algo que ela não queria colocar em risco. Perfeito. E ela decidiu, vou mudar a rota. Eu ia congelar, mas pensando bem, por que não agora? Vou começar a tentar engravidar. Sempre vai ter um empecilho, né? Nunca vai ter um momento ideal. Sempre Nunca. tem. Pode ser uma questão pessoal, profissional, familiar, enfim, sempre vai ter alguma coisa que não está certinho como você gostaria que estivesse, né? Sim. Então, eu falo muito isso também para os pacientes que desejam, mas ainda... Cara, não vai ter o momento ideal. Uhum. Não vai ter. Nem se você esperar até os 50 anos, se a sua reserva ovariana durasse até lá, não vai ter um momento ideal. Até os 50 anos não vai. Até os 60 não vai. A gente nunca tem a vida ideal, Sim. né? Então a gente tem a vida real. A gente consegue fazer uma coisa melhor, mas assim, equilibrar todos os pratos iguais nunca vai Sim. dar. Teve uma pessoa pública que ela falou num podcast que ela não teve filhos e ela sempre bateu muito na tecla de não, carreira, eu quero me dedicar à minha carreira, eu quero crescer, quero ganhar dinheiro. E aí, enfim, a vida foi levando por caminhos e hoje ela fala, putz, agora eu tô velha pra engravidar. Eu nem acho que ela tá tão velha, tá? Mas, enfim, é uma decisão dela, obviamente, mas ela fala, já não tenho pique, eu já tô acostumada a minha vida do jeito que ela é, acho que eu não quero mais mudar, mas lá atrás talvez era o momento. Tem uma frase da Oprah que ela fala o seguinte, a mulher pode ter tudo, ela só não pode ter tudo de uma vez só. E é isso, é um pouco das escolhas. Exato. Né? Pra gente talvez é mais fácil falar, eu imagino você como eu, não ficou refletindo como que ia ficar a sua agenda do consultório no momento que vocês engravidassem, que sua esposa engravidasse, quando nascesse. Claro, a gente faz acordos, a gente faz rearranjos, então Sim. hoje eu entro um pouco mais tarde no consultório para levar meus filhos na escola, mas assim, eu tô perdendo meia hora do meu dia, é nada. Minha esposa emendou 2 gestações, ela ficou 1 ano e meio, 2 anos sem atender no consultório dela. Então assim, é totalmente diferente. Com certeza. E não é só uma culpa social. É uma questão biológica. Com certeza. Talvez a coisa social é que talvez a gente, que nascesse, a gente deveria parar e ficar 6 meses em casa enquanto ela ficasse lá, mas a gente não amamenta. Então, assim, é muito complexo para a mulher. Né? E essa conversa que a gente está tendo aqui, ela precisa ser levada para a roda das mulheres. Eu falo isso para os pacientes. Isso que eu estou te trazendo aqui, você leva para suas amigas. A conversa do bar entre elas, elas têm que falar isso. E a gente tentar tirar um pouco do tabu dessa questão da gravidez, que é isso que a gente sofreu. A gente não podia mais falar de gravidez, porque se engravidasse a carreira, não, calma aí, não quero saber disso agora. Então vamos voltar essa conversa. Olha, vamos tentar engravidar. Como que a gente ensina as meninas como evitar a gestação, mas ninguém ensina como engravidar. Então vamos começar a ensinar quais são os riscos da gestação. Quantas mulheres chegam sem saber que a endometriose podia ter trazido a dificuldade para engravidar? Ou que tinham endometriose, pior ainda. Na hora que a gente começar a trazer essas discussões de volta, vai ficar muito mais fácil para as pacientes, para as mulheres, decidirem. Não, eu quero ter filhos, eu não quero, ou eu não quero hoje, mas talvez eu queira no futuro. Faz sentido eu pensar em alguma técnica como congelamento de óvulos. E se eu não conseguir, eu não preciso ficar 5 anos tentando antes de procurar ajuda de um profissional para entender o que está acontecendo. Perfeito. Vai ficar muito mais fácil a vida das pessoas. E aí eu queria entrar uma coisa técnica aqui com você. Você pegar... E você pode dividir por idades também, como você preferir. Um casal, os dois trabalham, tal, tudo. A gente chegam lá para congelar. Tá bom. Tá bom. Você indica congelar óvulo ou embrião? Ou meio a meio? Ótimo questionamento. Até uma paciente me mandou um vídeo de uma pessoa falando sobre isso e eu já estou preparando uma resposta para esse vídeo, que eu discordei tudo que essa pessoa falou. O congelamento de óvulos e o de embrião, ele começa exatamente igual, que é a estimulação do ovário, anestesia, que é a sedação, e aí pegamos os óvulos, com um procedimento tecnicamente simples, mas que a gente considera um procedimento cirúrgico. Na hora que o óvulo é trazido para o laboratório, a gente pode ou congelar diretamente, ou já fertilizar, formar o embrião, cultivar o embrião, eventualmente fazer uma biópsia para analisar a parte cromossômica, e aí saber que aquele embrião realmente tem potencial de gravidez, e somente nesse ponto aí congelar. Quando você congela embrião, você avança mais no processo. Te dá mais clareza, porque a medicina ela é boa, mas esse processo ele tende a vir num funil. 10 óvulos não significam 10 chances de gravidez, não significa 10 embriões.
10 óvulos, na média, vão dar 3, 4 embriões. Às vezes mais, às vezes menos. Tá. E aí, quando você congela 10 óvulos, às vezes a paciente tem a percepção que ela pode até ter 10 filhos. E, assim, até pode, mas é muito improvável. O mais provável seja 3 ou 4, mas pode ser 1, ou pode ser 0. Quando você congela o embrião, você tem mais clareza do que tem congelado. E isso é muito interessante. Porque, por exemplo, um embrião que foi biopsiado e é cromossomicamente normal, ou seja, um embrião bom para transferência, ele vai trazer 60%, 70% de gravidez. 3 embriões bons vão trazer perto de 95% de gravidez. Então não é que o jogo está ganho, mas a gente está num cenário muito confortável. Para eu ter 3 embriões que são bons cromossomicamente normais, aí vai depender um pouco da idade, mas talvez eu precise de 30 óvulos. Tá. Às vezes a paciente ela não consegue visualizar isso. Ela congela 15 óvulos e fala, não, tá bom. Mas se eu só soubesse que esses 15 óvulos, na verdade, vai dar 1 embrião ou 2 embriões, e dentro de um planejamento reprodutivo, ela ficaria mais propensa, eventualmente, a pensar ou engravidar antes, ou fazer mais tratamentos e aumentar esse número que ela tem congelado. Então, isso é muito interessante do embrião, sem contar que o embrião ele é mais resistente ao processo de congelamento e descongelamento. Se eu for comparar, não tem nenhum estudo que consegue comparar isso, mas se eu for comparar, dividir um grupo eu sorteio para congelar óvulo, um grupo que sorteio para congelar embrião, quem congelar embrião eu acredito que vai engravidar um pouquinho mais, não muito mais, mas um pouquinho mais. Apesar de tudo isso... Depois eu completo. Apesar de tudo isso, eu oriento congelar óvulo. Por quê? Porque todo o nosso esforço, toda a estratégia está vindo por conta da queda de potencial reprodutivo da mulher e não do casal. E o embrião é do casal. Se aquele casal se separa, o embrião não separa. E, de novo, isso não é uma história que, vai que... Não, isso acontece. Eu tenho pacientes no consultório que aconteceram exatamente isso. Ela congelou o embrião, foi uma paciente que passou por um processo de quimioterapia, ela entrou na menopausa pós-quimioterapia, hoje com 40 anos, tem embrião, que hoje é o ex-marido, que eles se separaram, ela está num novo relacionamento. Ela não pode usar. Ela não pode usar, ela não quer usar, o ex-marido não quer usar, porque não é que simplesmente ele pode autorizar usar e ser filho do outro, não, é filho dele. Ele é o pai daquela criança e tem todos os direitos e deveres. E então, assim, por mais que o embrião tenha todos esses benefícios, eu ainda acredito que o congelamento de óvulos é melhor. Eu dou preferência para congelamento de óvulos. Eu sempre converso com o casal, eu explico tudo isso. Eu falo a analogia que eu trago para trazer de forma mais palpável. Quando você está congelando o óvulo, é como se você fosse no supermercado e comprar os ingredientes. E quando você vai congelar o embrião, você está com o bolo pronto. Você não sabe se está bom, se está gostoso, se vai dar para comer. Mas você está um passo ali de concretizar o seu objetivo. Sim. O óvulo você está alguns passos atrás, você ainda tem uma jornada para avançar. Quando você acaba congelando o óvulo, por conta dessa incerteza, o esforço muitas vezes acaba sendo maior. Eu preciso de mais óvulos, eventualmente eu preciso fazer mais tratamentos, eu preciso ter um pool maior para trazer mais tranquilidade. Se eu tivesse feito embrião, eu saberia que aquele número deu um número legal de embriões, estou tranquilo, e eventualmente um segundo tratamento que no óvulo eu fiz, no embrião não precisaria. Mas mesmo assim, eu dou preferência para óvulo. Se a paciente tem um número muito grande, eu pego, 30 óvulos, por exemplo. Eu não acho que é errado você pegar e fazer metade óvulo, metade embrião, ou 20 óvulos, 10 eu uso para fertilizar e formar embrião. Mas se eu precisar escolher, É óvulo. É óvulo. Eu acho perfeito. Quantos relacionamentos que a gente jamais imaginou que iriam acabar, acabaram, né? Sejam de pacientes, sejam de amigos, de familiares, né? Inúmeros. Quase metade dos relacionamentos acabam. Exato. Então a gente tem que ter isso em mente para poder ter uma tomada de decisão, né? Eu acho que é fundamental. Mas aquela hora que eu te interrompi, era para falar, quando a gente congela o embrião, qual a taxa de recuperação no descongelamento? E quando a gente congela um óvulo, qual a taxa de recuperação nesse descongelamento? Sobrevida de descongelamento de embrião é maior do que 95%. A de óvulo é perto de 90%. Então, mas é boa. É boa. É boa. É inferior, mas é boa. Isso E eu tô falando média. Quando começou lá em 2012 era muito mais baixo, né? Era bem mais baixo, era 50%, 70%. Hoje é muito melhor, hoje a gente vê perto de 90% de sobrevida. Mas vai ter aquele caso que vai ser 50%. Sim. Isso que é o duro. A nossa maior dificuldade no congelamento de óvulos, e isso assim para paciente de endometriose é muito importante.
a gente não tem como avaliar a qualidade do óvulo antes de utilizar aquele óvulo. Você tem ali Não 10 tem óvulos. um exame, seja morfológico, químico, que Não for. tem um exame específico. Hoje, o que existe? Tem uma empresa, que é uma empresa espanhola, que tem feito avaliação da foto do óvulo por inteligência artificial para tentar predizer, de acordo com algumas características da foto, a chance desse óvulo virar um embrião de boa qualidade e a chance dele virar gravidez. Fantástico. Caramba. Fantástico. Pessoal do IVE, não? Não é o pessoal do IVE, chama Future Fertility. É a empresa que hoje está fazendo isso, que tem mais... Tem algumas empresas que estão fazendo isso, essa que está mais divulgando. Eles têm um exame lá que é o Violet, que é para avaliar isso, e tem um exame que é Magenta, que é para avaliar para fertilização in vitro. É muito interessante, e eu sou apaixonado por inteligência artificial. Sim. Eu adoro essa parte de tecnologia, então eu olho bastante, estudo bastante. Tem um conceito da inteligência artificial, que é aquela curva ROC, que é a sensibilidade do teste. Qual que é a chance dessa predição da inteligência artificial ser verdadeira? Qual é a chance dele acertar? Então, uma vez que ele fala, olha, esse óvulo eu estou dando 80% de chance de gravidez. Qual que é a chance desses 80% realmente estar certo? E o que eles viram nos estudos deles está ainda por volta de uns 60% de predição. Ou seja, o que eles estão falando tem 60% de chance de estar certo e 40% de chance de estar errado. Eu brinco que eu gosto do teste quando ele responde o que eu quero ouvir. Então, a gente avalia lá os óvulos e hoje a gente olha os óvulos no microscópio e a embriologista muitas vezes fala, putz, doutor, ó, esse óvulo aqui, não sei, ele tá meio escurinho, não gostei muito. Mas é feeling, né? É um feeling. É feeling. Quantas vezes ela me falou isso e a gente fertilizou e formou um embrião maravilhoso e a paciente engravidou? No começo eu sofria quando ela me falava Sim. isso, hoje eu já ignoro, porque não dá para saber. Só que se a paciente está postergando, se ela está jogando para frente, essa informação é muito relevante. Por isso que quando ela dá esse feeling para mim e eventualmente a gente expõe a paciente a essa tecnologia, a essa inteligência artificial, e ela me fala que os óvulos não estão bons, eu acredito. Aí eu falo para o paciente, olha, a gente congelou aqui seus 15 óvulos, mas a gente usou uma inteligência artificial e talvez os óvulos não sejam tão bons. Então esses 15 óvulos que você achou que seria 70% de gravidez, na hora que eu coloquei no algoritmo aqui, deu 40%. Talvez faça sentido a gente fazer mais um tratamento. Ou vice-versa. Eu olhei os óvulos, achei maravilhoso, o algoritmo falou que deu 80% e falou, legal, conseguimos um número bom. Agora, quando eu acho uma coisa e o algoritmo me fala outra, eu falo, mas a predição dele não é tão boa assim. Ele não acerta tanto quanto a gente acha, então não vamos considerar tanto essa avaliação. Claro, daqui a um tempo essa tecnologia vai melhorar muito e talvez esse seja um caminho, talvez um caminho de avaliar o fluido folicular, na hora que a gente aspira o óvulo, vem um líquido e a gente pode avaliar esse líquido, talvez tenha alguma resposta ali. Não. Tem vários estudos em relação a isso que a gente chama de metabolômicas, ver o consumo de oxigênio, a liberação de substâncias que está ali no líquido, tudo ainda muito experimental. Nada para o dia a dia ainda, infelizmente, mas Se a gente um ponto bom. pegar é 78 a Louise Brown, não é? 1978, o primeiro De nascimento. 78 até agora. Sim, quanto avançou? O quanto não avançou, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, a gente falar de um bom embrião ter uma chance de 60%, 70%, 3 embriões de 90%, poxa, gente, a gente já teve uma evolução absurda. Né? Sim, então... teve um momento que se você precisasse congelar embrião, era quase jogar fora. Por isso que a gente tinha muitos gêmeos, trigêmeos no passado. Porque transferia muito, né? Porque transferia muito, porque se você congelasse, você estava quase fadando aquele embrião ao insucesso. E hoje, 98% das pacientes que eu faço fertilização in vitro é congelado. Inclusive, para paciente com endometriose, a gente não transfere fresco. A gente tem estudos mostrando que se você transferir no mesmo mês da coleta, o que é a diferença do fresco congelado? O fresco é quando você colhe o óvulo e 5 dias depois você coloca o embrião dentro do útero. O congelado é você chega nesse 5º dia, ao invés de colocar, você congela, deixa ela menstruar, os níveis de hormônio do tratamento baixam e aí só depois você vai transferir. Tem estudos mostrando que para paciente com endometriose, a transferência no mesmo mês diminui taxa de gravidez. Então, 100% das pacientes com endometriose, a gente faz congelado. Mas por quê? Por causa do estímulo hormonal? Por causa do endométrio? Várias teorias, né? Várias teorias. O mais provável é que a paciente com endometriose, as lesões são mais sensíveis ao estrogênio e durante a estimulação o nível de estrogênio sobe demais. A gente aumenta às vezes em 10 vezes, 20 vezes o nível de estrogênio normal. E possivelmente que é uma teoria, possivelmente esse aumento de estrogênio leva a uma atividade inflamatória exacerbada da lesão de endometriose e isso vai ser ruim para receber um embrião.
Perfeito. Teoria, Sim. tá? A teoria é essa. Então essas pacientes a gente acaba sempre congelando, deixa ela menstruar e aí vai transferir só no momento seguinte. Então a gente saiu de um cenário que se você congelasse, quase certeza que não daria certo, para um cenário que é obrigatório congelar, com altíssima Sim. chance de gravidez. Então realmente Bom. as coisas vão mudando, né? E pode ser que daqui a um tempo a gente tenha outras tecnologias, outras formas de avaliar. A gente sabe que para pacientes com endometriose essa questão de qualidade de óvulo é muito importante, enquanto tem alguns estudos que sugerem que paciente com endometriose pode ter óvulos de pior qualidade, outros estudos mostram que não. Hoje a nossa tendência é acreditar que não, mas assim, eu não diria que é um tema completamente consolidado. Então se eu tiver uma ferramenta para avaliar melhor esses óvulos... Mas não a tem taxa de dúvida. bebê em casa é diferente? Quando você olha só endometriose, então eu vou pegar paciente que tem só endometriose de fator de infertilidade versus qualquer outro fator de infertilidade, não seria menor. Tem um estudo bem grande da Sociedade Americana mostrando isso. Agora, quando você olha a endometriose mais outros fatores, então eu tenho uma endometriose com fator masculino, quando eu tenho uma endometriose com síndrome dos ovários policísticos, aí você pode ter uma diminuição da taxa de gravidez. Alguns estudos mostravam que sim, outros estudos mostraram que não. Tem esse estudo da Sociedade Americana, que é um estudo que eu cito bastante para as pacientes. Então, a melhor resposta é não sei. Perfeito, Não sei. tá tudo certo. Não sei, mas não é tão menor também. Tá. Né? Porque às vezes a paciente chega no consultório achando, eu descobri que eu tenho endometriose, será que eu posso fazer fertilização in vitro? E a minha resposta para elas muitas vezes é, não só pode, como deve. O seu tratamento vai ser fertilização in vitro. Isso já dá uma certa tranquilidade, né? Quando as pacientes chegam lá chorando, descobri que eu tenho endometriose e nunca vou engravidar. E pode ser que realmente elas não consigam a gravidez natural, que a gente queria muito que acontecesse. Pode ser que a gente precise da fertilização in vitro. E o que eu trago para elas é, qual que é o sonho? É ter um filho com relação sexual ou ter um filho em casa? Sim. Claro, se fosse com a relação sexual seria melhor, mas o que a gente quer é beber no colo. E se o caminho for a FIV, vamos lutar para isso. Se o caminho for fazer a cirurgia, vamos lutar para que seja a melhor cirurgia possível e que ela consiga a gravidez. Você estimula o casal a ter relação no dia da transferência, até para tentar deixar uma coisa meio lúdica ou não? Não, a gente não orienta isso. Relação sexual e transferência de embrião é um tema que, é engraçado, todo mundo manda evitar relação, mas tem pouco estudo que mostra isso. Tem um trabalho que avaliou, porque são duas coisas. Vou pegar essa pergunta, tem 2 pontos. O primeiro ponto é importante ter o líquido seminal na vagina na hora da transferência? Porque assim, o casal teve relação. Sim. Será que esse líquido ali no ambiente, independente do espermatozoide estar fertilizando o óvulo naquele momento, será que esse líquido seminal, então 5 dias antes da transferência, que seria o dia da relação sexual, o dia da ovulação, ele ajuda a aumentar a chance de gravidez? Essa é uma primeira pergunta. E o que os estudos têm mostrado é que não. Esse líquido seminal não interfere, nem aumenta nem diminui a chance de gravidez. O segundo ponto é que a gente sabe que a relação sexual, a ejaculação, o espermatozoide ali dentro do útero, ele estimula alguns fatores no endométrio. Ele estimula o recrutamento de algumas células do sistema imune, ele muda o ambiente uterino. E hoje existe uma linha de pesquisa na reprodução humana, que é o fator imunológico da gravidez. A gravidez é um momento de modulação do sistema imune, que você tem recrutamento de algumas células e supressão de outras. E a gente tem algumas teorias que algumas pacientes não engravidam por uma alteração nesse sistema imunológico. Seja que ela não recruta quem precisa se recrutar, que seria uma paciente hipoativa, seja uma paciente que está ativa demais, aquela hiperativa, ou até um padrão misto. As células que precisavam ser recrutadas não são, e as que precisam ser bloqueadas não são bloqueadas. Para as pacientes que são hipoativas, uma estratégia interessante seria ter relação sexual, para você tentar ativar esse sistema. Isso é tudo super suposição, teorias. Experimental ainda. Tem um grupo francês que tem pesquisado bastante isso. Eles até fizeram um estudo randomizado que mostrou um certo benefício em alguns grupos específicos. Então, é algo que com certeza nos próximos anos vai ser mais explorado. Mas hoje, a gente contraindica a relação. Aí você vai perguntar, por quê? E não tem muita explicação. Todo mundo sempre fez assim. Todo mundo, você está colocando embrião lá, para de mexer, deixa lá quietinho. Então, todo mundo orienta contraindicar a relação sexual, mas eu nunca consegui ver um trabalho que realmente mostra que ter relação ali nesse período atrapalha. Perfeito. E a verdade é que os casais nem têm coragem de ter relação. Sim. Porque
Com medo de Com medo. encostar lá e isso atrapalhar a Mas grudar, né? uma coisa interessante, eu lembrei de um caso agora, que o preparo do útero para receber o embrião também precisa ser feito. A gente precisa preparar o útero para receber o embrião. E você tem duas formas de fazer esse preparo. Tem o preparo artificial, que no passado era o que a gente fazia para a maioria das pacientes. Eu dava o hormônio, eu dava o estrogênio, ela usava estrogênio durante 2 semanas, depois eu dava a progesterona e transferia o embrião. A gente tem migrado muito para o ciclo natural, porque todo mês a mulher se prepara para a gravidez. Então a gente deixa essa paciente se preparar sozinha, eu vou só acompanhando com ultrassom, exame de sangue, e aí no momento certo que ela ovulou... Independente da idade. Independente da idade. A gente deixa ela ovular, considerando que, claro, o útero ficou bom, ela está produzindo hormônios legais, eu faço ela ovular, sabendo exatamente o dia que ela vai ovular, e 5 dias depois eu transfiro o embrião. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes esse casal vai ter relação nesse período. E ela tá ovulando. E eu tô colocando o embrião dentro do útero ao mesmo tempo. E é improvável, mas já aconteceu da paciente engravidar dessa ovulação. No mês que eu tava transferindo, o casal tá 10 anos tentando e não consegue. Naquele mês da transferência, ela ovula, eles têm relação e ela engravida de gêmeos. Eu tive um caso que aconteceu isso. Então, antes nem tava na minha cabeça isso, né? Você nem pensa que o casal vai engravidar ou que ele vai ter relação ali no período. Então hoje todo o ciclo que eu faço de ciclo natural, eu falo pro casal, ó, agora você vai estar ovulando. Eu vou colocar o embrião dentro do útero. É um risco em você engravidar de gêmeos. Então se vocês não quiserem correr risco zero, evitem relação, usa preservativo. Mas são anedotas, né? Casos do consultório que a gente lembra para sempre. E é importante isso. Mas esse preparo natural, ele tem sido muito utilizado, até porque tem alguns estudos que sugerem que você tem menos riscos obstétricos. Olha. E é legal isso, né? Porque a FIV pode, no ciclo artificial, pode dar um pouco mais de pré-eclâmpsia, pode dar um pouco mais de prematuridade, um pouco mais de cesárea, e talvez o ciclo natural dê menos. E a gente sabe que para paciente com endometriose também, né? Você tem uns discretos aumentos de risco, e aí você está somando tudo. Está somando risco. Você está somando a endometriose, você está somando a FIV, você está somando uma paciente de 40 anos, você está somando riscos. Então tudo que eu puder fazer para diminuir esses riscos obstétricos, a gente tenta fazer. Por isso que a maioria das pacientes hoje eu faço em ciclo natural, a não ser que ela não ovule, ou que ela já tenha feito o ciclo natural e não conseguiu, ou às vezes a paciente é fora de São Paulo, a logística é muito difícil para o ciclo natural, porque precisa saber as datas. A gente faz artificial, que também é maravilhoso, também funciona super bem. Mas é uma ideia. Lobel, antes da gente literalmente caminhar para o final, para o encerramento, eu queria só uma aposta sua, sei lá. O que você acha que é o próximo grande avanço na medicina reprodutiva? Pergunta... Difícil. Uma pergunta difícil, porque desde 1992, que é quando foi desenvolvida a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, que o nome, quando eu falo, ninguém sabe, mas é basicamente aquela foto da agulha entrando dentro do óvulo. Antes da fertilização, jogava lá centenas de milhares de espermatozoides e torcendo para que um entrasse dentro do óvulo. E quando inventaram a ICSI, isso transformou a medicina reprodutiva. Desde então, a gente não teve um avanço que realmente aumentou a chance de sucesso. Você tem várias coisas que melhoraram, o congelamento melhorou, o congelamento de óvulos melhorou, a biópsia embrionária, só que a biópsia não melhora o embrião. Sim. Você só seleciona, mas você não melhora o embrião. Inteligência artificial, nada disso realmente tem transformado a medicina reprodutiva. Hoje, os maiores avanços que eu vejo na reprodução humana estão ligados à robotização e inteligência artificial. Vou te explicar. O processo da FIV é um processo muito delicado e muito operador dependente. Eu levo o óvulo para o laboratório, eu tenho que ter um embriologista muito capacitado e muito treinado e muito experiente para encontrar o óvulo no líquido, para pegar aquele óvulo, para formar o embrião, para cultivar o embrião, eventualmente para fazer uma biópsia. E, infelizmente, a gente não tem tantos profissionais no mercado que são capacitados. Os Estados Unidos têm sofrido demais com isso. É impressionante o que eles falam, que assim, a gente não tem mão de obra aqui. E às vezes você tem uma pessoa, um ser humano que está lá, que pode ter um dia bom, um dia ruim, pode estar cansado. Lógico. E existe uma variabilidade. E tem muitas empresas que têm tentado automatizar todo esse processo. E tem no México hoje um laboratório que eu considero experimental, eu não acho que está pronto para o dia a dia, mas que é um processo 100% automatizado. Uau. Coloca o óvulo, coloca o espermatozoide e tudo faz sozinho. Te devolve o embrião só para transferir para o útero. Isso eu acho que pode ser uma coisa muito interessante para dar acesso, porque, claro, hoje a tecnologia é caríssima, mas talvez com o passar do tempo isso vai baratear o tratamento. Isso vai padronizar, então você vai diminuir essas variabilidades. Aqui hoje a gente está em São Paulo.
E aqui no Brasil a gente tem excelentes laboratórios, mas você tem países, você tem lugares que não tem toda a tecnologia, que não Sim. tem tudo disponível. Tem capitais no Brasil que não tem centro de reprodução assistida, não tem laboratório de fertilização in vitro. Às vezes a paciente tem que pegar um avião e vir para cá para me procurar, para fazer o tratamento no meu laboratório, porque ela viu, porque ela confia. E quando a gente conseguir dar mais acesso, quando a gente conseguir padronizar, eu acredito que isso vai trazer um melhor atendimento para os pacientes no geral, no Brasil e no mundo inteiro. Eu faço um paralelo disso com a cirurgia à distância. Sim. Né? A gente tendo uma rede de telefonia melhor, tudo com os robôs, podendo ser... Hoje a gente já tem o da Toumei, que é uma marca chinesa, que está chegando no Brasil. A gente, até na apresentação da plataforma, a gente estava operando um animal na Europa. Olha que legal. Né? Então, é algo que talvez facilite, porque a gente não vai ter centros especializados em todas as cidades, né? Então, com isso, talvez a gente consiga viabilizar mais cirurgias também para um país continental como é o Brasil, né? Não, muito legal. E assim, isso eu acho que vai ajudar bastante. Mas, por exemplo, para o meu laboratório, que modéstia à parte é um laboratório maravilhoso, isso não vai ajudar nada, assim, praticamente nada. Isso vai ajudar lugares que não têm muito acesso. O que realmente pode transformar a chance de gravidez dos casais é se a gente conseguir pegar, por exemplo, células tronco e transformar em óvulo. Porque o nosso maior gargalo hoje da reprodução humana, claro, tem exceções, mas o maior gargalo é qualidade de óvulo. Quantidade e qualidade do óvulo. Por melhor do tratamento que eu faça, por mais que eu estimule, por melhor que seja o embriologista, melhor o meio de cultura, a melhor máquina, eu tenho um óvulo que é limitado ao que a paciente pode me fornecer. Sim. E não é a vontade dela, é o Sim. corpo dela. Sim. E, de novo, as mulheres estão cada vez mais tarde. Hoje no Brasil tem mais mulheres acima dos 40 anos engravidando do que adolescente. Mudança completa do padrão. Caramba. Então as mulheres estão mais tarde, os óvulos estão de pior qualidade. E a gente não consegue rejuvenescer esse óvulo. Então se a gente conseguir ou rejuvenescer de alguma forma, ou o que eu acho que talvez seja a linha de pesquisa mais interessante, que é pegar células tronco ou células pluripotentes e transformar essas células em óvulo, aí sim a gente vai transformar a chance de gravidez. Aí a gente vai pegar pacientes com 40, 45 anos, que teriam uma chance baixíssima de sucesso e quase garantir que elas vão engravidar. Tem muita linha de pesquisa nesse caminho, nada pronto ainda para o dia a dia, infelizmente, mas talvez seja um caminho. Que legal, legal. Bel, acho que foi fantástico. Agora a gente tem, infelizmente, que terminar, mas... Pensando para o pessoal que está em casa, que acompanhou a gente até agora, o que você queria deixar de mensagem final que você acha fundamental aqui? O recado mais importante que a gente trouxe aqui, é engraçado, né? Quando eu vim pensando do que a gente falaria, eu achei que a gente ia para outro caminho e eu acho que saiu melhor do que a encomenda. A gente discutiu uma coisa muito importante, que é essa questão do planejamento. E o planejamento, ele cabe para paciente que quer engravidar agora ou quer engravidar no curto prazo, a paciente que não quer engravidar agora e está pensando em engravidar no futuro. Essa consciência da paciente com endometriose, que ela pode ter um fator de dificuldade, não necessariamente ela vai ter infertilidade, não é uma sentença, mas é um grande fator de risco para dificuldade para engravidar. Se essas pacientes, elas tiverem essa, eu diria até uma inteligência emocional de compreender que elas estão em potencial risco, e elas pararem e pensarem sobre isso, se elas conversarem com o parceiro, com o familiar, com o médico sobre esse assunto, a gente já vai transformar a vida de milhares de pessoas, só desse entendimento. E aí pensar, faz sentido eu engravidar agora? Faz sentido eu congelar óvulo? Já estou tentando há 2 anos, tenho endometriose. Será que eu deveria procurar ajuda? E eu acho essa talvez seja a mensagem final. Não aceite o que você está vivendo hoje. Entenda o seu cenário, mas dê o próximo passo. Quantas pessoas estão ali paradas, quantas mulheres estão ali sofrendo sozinhas e achando que talvez a gravidez não é para ela, ou que ela não tem chance nenhuma. E aí uma hora elas decidem dar esse próximo passo. E a maior frase é, se eu soubesse, se eu tivesse feito. Então, se a gente pudesse acabar com isso, né, que não tivesse mais nenhuma paciente que chegasse e falasse, se eu soubesse, se eu tivesse procurado antes, se eu tivesse feito isso, com certeza a vida seria bem melhor para todo mundo. Acho que essa o recado que a gente precisa dar.
precisamos falar sobre gravidez, precisamos falar sobre planejamento reprodutivo. A gente, a princípio, se propôs para falar de endometriose e fertilidade, né? Mas acho que isso ainda é muito mais amplo, né? Então, Vale para endometriose e vale para todo vale mundo. para todo mundo, vale para todo mundo. Uhum. Lobel, muito, muito obrigado por estar aqui. Acho que foi fantástico. Acho que a gente conseguiu abordar muitos temas, né, num período pequeno, que acho que fica até o convite para a gente voltar a falar. Acho que tem muito mais coisa que a gente pode falar aqui. E, gente, obrigado por estarem aqui conosco até agora e vejo vocês no próximo episódio.